Boa noite, irmãos. Com grande alegria que estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que colocassem de pé, por favor. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Pai, queremos te agradecer por estarmos aqui em tua casa, Senhor Deus. Pai, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor Deus. Amém. Ó Senhor Deus, eu te peço e te imploro, Senhor Deus, por essa igreja, por esses idosos, por aqueles que estão, ó Pai, enfermos, Senhor Deus. Que o Senhor visite, ó Pai, que o Senhor guarde, que os médicos dos médicos, que o Senhor possa estar curando em nome de Jesus, ó Pai, a cada um dessa igreja, Senhor Deus. Ó Pai, nós te pedimos pelo trabalho de hoje, ó Pai, que seja uma bênção para ti, Senhor Deus. Nós te pedimos pela mensagem, ó Pai, que nós possamos sair daqui melhor do que quando a gente entrou, Senhor. Amém. Ó Pai, eu agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, iremos cantar, louvar a Deus com o hino 3 vezes. Convidar nossas irmãs Lindalva, Marcelene e irmã Rita, por favor. Ainda de pé, irmãos, vamos fazer a nossa leitura bíblica de hoje. Se encontra em João, do 1 ao 14. Como é de costume, leremos os limpas e em sequência os irmãos dos pais. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não resplandecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer em intermédio dele. Ele
Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. E saber a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todos os homens. O Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E veio para que ele seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E os quais não nasceram do sangue, nem da verdade da carne, nem da verdade do homem, mas de Deus, todos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Amém. Agora vou convidar o pastor para a oração dos aniversariantes deste mês. Vamos convidar aqui o Jonatas, mais alguém aniversariou durante a semana, e nesta oração nós vamos aproveitar para orarmos mais uma vez. Hoje pela manhã nós oramos pelo irmão Antônio Clemente, que sofreu um AVC, mas graças a Deus ele está aqui hoje conosco. Nós temos orado por ele e também pela saúde da irmã Cleusa, pela saúde da irmã Nadir, lá em Americana. Graças a Deus a irmã Nilda, o irmão Natan estão aqui hoje, já melhoraram, né? E vamos orar pela irmã Iraílza, que está em casa ainda, se recuperando da Covid, e orar também pela irmã Conceição, orar pelo irmão José Aguiar, que está em casa, continua doente, pela viagem da irmã Lindalva amanhã, não é isso? A São Paulo, para troca do seu aparelhozinho lá, né? Faz hemodiálise. Vamos orar por todos esses irmãos e agradecer a Deus pela vida do Jonatas, está completando hoje mais um ano de vida. Vem aqui à frente. Mais alguém aniversariou durante o mês? A irmã Helena, nós oramos por ela pela manhã. Covid está confirmado? Então vamos orar pela irmã, a nossa irmã Helena. A irmã Iraílza também está com Covid. A irmã Iraílza, nós mencionamos aqui. E meu irmão que fez aniversário também, pastor Zizito. Pastor Zizito, José Aparecido. A nossa irmã Lindalva. Meu filho fez. Que bênção. Vamos orar então. Nosso Pai, nesta hora queremos expressar a nossa gratidão pelos irmãos que completaram mais um ano de vida, o Jonatas, que o Senhor o abençoe na sua vida pessoal, espiritual, familiar e também profissional, que o Senhor o ajude a andar cada dia na tua presença, sendo bênção, exemplo para as pessoas de fora, para a tua igreja, para a sua família. E também, Pai, te agradecemos pela vida da irmã Lidalva, completou mais um ano de vida, que o Senhor cada dia renove as suas forças. As lutas delas são grandes, mas o Senhor tem dado sustento, tem dado a força para a tua serva suportar. Pedimos pela saúde do irmão José Aguiar, pela viagem deles amanhã, que o Senhor os abençoe e os guarde. Também lembramos, Pai, da irmã Iraílza, que está em casa, se recuperando da Covid. Também lembramos da irmã Helena, Pai, que contraiu a Covid, que o Senhor possa curá-la, Senhor, desta doença. Lembramos também da irmã Conceição, Deus, que está em casa. Também te agradecemos pela recuperação da irmã, do nosso irmão Natan, da irmã Nilda, Senhor. Continuamos também orando pela irmã Marcélia, que está ali, ó Deus, em Cosmópolis. Também, Pai, nós entregamos mais uma vez nas tuas mãos o nosso irmão Antônio Clemente. Senhor, que o Senhor possa dar a saúde ao teu servo, restaurando, curando, Deus, deste AVC,
e também a saúde da irmã Cleusa, que o Senhor possa recuperar a tua serva, tu sabes as lutas dela para cuidar da casa, da família, do esposo, que o Senhor abençoe esta família, Senhor, abençoe também a irmã Nadir lá em Americana, o Pai querido, abençoa, Senhor, todos os demais irmãos que estão passando por problemas de saúde. Pedimos, Pai, pelos que estão desanimados, pedimos pelos lares que estão enfrentando problemas de família, problemas financeiros. Pai, esteja cuidando de cada família da tua igreja, de cada membro, de cada congregado, Senhor Deus. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja fortalecendo aos teus filhos na fé, cada dia, que as lutas, os problemas não venham nos afastar de Ti, pelo contrário, possamos nos colocar mais perto de Ti, para vencermos, ó Deus, na Tua dependência, as provações que surgem em nossa vida. Amém. Nós pedimos, continuamos orando pela bênção, pela continuação deste culto, que o Senhor nos abençoe com os louvores e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, temos um hino 36, que está dando a oportunidade ao ofertório do dia de oferta, que ele foi preparado para essa noite. Logo em seguida, nos cantos, céu, lindo céu, em quão bom, maravilhoso é. Eu vou dar a oportunidade agora, irmã Sônia, para vir na frente apresentar os nossos visitantes. Boa noite, irmãos, graça e paz. Gostaríamos de conhecer os nossos visitantes dessa noite. Tem o senhor, por gentileza, poderia ficar em pé e dizer o nome? Marcos. Você é de alguma igreja, Marcos?
Ok, Marcos, muito obrigada pela sua presença, que Deus abençoe grandemente sua vida. É uma alegria para essa igreja, para cada um de nós, tê-lo aqui conosco. Fique à vontade, em nome de Jesus. Mais alguém? Acredito que são todos já da casa. Obrigada. Vamos cantar Quão Bom e Quão Maravilhoso É. Já? Então vamos cantar Céu e do Céu. Eu vou receber
especial nessa noite, irmãos. Vamos ver Vamos ouvir. Pedro? Pedro? Pedro vai cantar? Não? Hoje não? Vou botar o próprio ator. Então, ele está sem condições. Então vamos ver um cântico do telão hoje. Esse hino, irmãos, é muito lindo a mensagem dele. Eu falei, vamos trazer para os irmãos, né? Ouvirem e serem abençoados. Nesse momento eu passo a oportunidade para o pastor para trazer a mensagem dessa noite, a nossa esperança, fonte de alegria. Mas antes da oração, eu gostaria de convidar aqui o irmão Daniel Silva, Lima, desculpa. Eu queria, o Daniel, o filho dele, o Daniel Filho, não está bem em saúde. Há vários dias ele está
um problema, não sei se renal ou vesícula, pedra na vesícula, nos rins ainda não foi descoberto. Ele está sentindo muitas dores, não está trabalhando, está em casa todos esses dias. Eu gostaria de orar por ele agora, com a presença do Pai aqui. Vamos interceder pelo Daniel Filho, pela saúde dele. Mais algum pedido? Sim. Amém. 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 E amanhã é aniversário de Daniel. Amanhã, hein? Nós vamos agradecer a Deus. Sim, irmã Neilde. Pela irmã Neilde não está passando bem, né? Vamos orar. É a Gisele que vai se operar. Gisele vai se operar até amanhã? Amanhã. Amanhã, vamos lembrar dela também. Nosso Pai, queremos nesta oportunidade, primeiramente agradecer pela viagem da irmã Rosângela, também, ó Deus, pela cirurgia do seu cunhado, pedimos pela sua recuperação, Pai, esteja abençoando a vida dele, da família. Também, Senhor, lembramos da irmã Neilde, que não tem passado bem, Deus, pedimos pela saúde de tua serva. O Senhor é quem nos cura, quem nos restabelece dos nossos problemas, de enfermidades. Abençoe a tua serva, Senhor. Também lembramos, Pai, da Gisele, que vai ser operada amanhã, que o Senhor esteja com ela naquele hospital, usando as mãos dos médicos para que ela seja bem sucedida, possa retornar à sua casa com o seu problema de saúde resolvido, Pai. Queremos, Pai, também te pedir pelo Daninho, que está no leito de enfermidade, Pai, que nesse momento o Senhor esteja ali cuidando dele, Pai. Mesmo os médicos não sabendo ainda do que se trata, do seu problema, se é renal, se é vesícula, o Senhor conhece, o Senhor sabe de todas as coisas. Pedimos, ó Deus, pela cura dele, pela sua recuperação, da sua irmã Analisa, que está ao lado dele, cuidando, ó Deus, dando assistência. Também te agradecemos, Pai, pela vida do irmão Daniel Lima, Senhor, mais um ano de vida que o Senhor concede, vai estar concedendo ao teu servo, que ele continue firme na tua presença, ó Deus, sendo uma bênção na igreja, uma bênção, ó Deus, na sua família e por onde ele estiver. Deus abençoe cada membro da tua igreja. Te agradecemos por esse irmão visitante que está aqui conosco nesta noite. Abençoe este culto. Nós oramos, Pai, com gratidão em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos no clima de Natal. Esses dias temos comemorado e enfatizado esse tema tão importante. Nós gostaríamos nesta noite de estar falando sobre a nossa esperança, fonte de alegria. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 3. Hebreus fica lá no final da Bíblia. Antes de Tiago, capítulo 3, versículo 6. O vento atrapalha, mas eu preciso dele, senão eu saio daqui molhado de suor, né? Hebreus 3:6 diz assim: Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes
o firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Se mantermos isso até o final, né? Nós vamos preservar a esperança, que é a nossa fonte de alegria. Irmãos, as pessoas em geral apresentam várias situações que podem lhes trazer alegria, momentos, né, na vida que trazem ou causam alegrias para as pessoas. Por exemplo, o casamento, quando alguém casa, o nascimento de um filho, o emprego, né, da pessoa entra para ganhar, é contratado para ganhar 15, 20 mil reais por mês. Isso vai trazer alegria ao coração da pessoa. A aquisição da casa própria é outro momento de alegria. Uma viagem no exterior é outro momento, né, que pode trazer alegria ao coração de alguém. Todas essas coisas são ótimas e nos fazem bem. Porém, um dia nós corremos o risco de ficarmos sem elas ou elas ficarem sem nós. Os filhos de Coré, no Salmo 49, eles falam da vulnerabilidade ou da peremptoriedade desta vida e das coisas desta vida. Olha o que eles falam. Eles dizem assim no capítulo 49, de 6, a partir do versículo 6: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam para outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. O homem que está em honra e não tem entendimento é comparado, é semelhante aos animais que perecem. Então, irmãos, nós vimos que temos necessidade das coisas materiais, de muitas, temos, mas essas coisas não nos trazem, não nos dão segurança, nem estabilidade. Foi por isso que Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As nações que pareciam intocáveis, poderosas, hoje estão à beira do precipício, do fracasso. Nações antigas como a Grécia dos 7 sábios, Tales de Mileto, Periandro de Corinto, Pitaco de Mitilene, Bias de Priene, Cleóbulo de Lindos, Solon de Atenas e Quilon de Esparta. A Grécia, que foi considerada uma potência em relação à sabedoria, mas era uma nação também voltada para muitos deuses, e deuses em demasia. Ares, por exemplo, deus da guerra;
Hades, o mundo dos mortos e do subterrâneo, Hera, protetora das mulheres, do casamento e do nascimento, Poseidon, o deus dos mares e oceanos, Eros, o deus do amor e da paixão, Hestia, o deus do lar, Apolo, o deus da luz do sol e da poesia, da música, da beleza masculina, Ártemis, o deus da caça, da castidade, dos animais selvagens e da luz, Deméter, o deus da colheita e da agricultura, Dionísio, o deus das festas e do vinho, Hermes, o mensageiro dos deuses, protetor dos comerciantes, dos viajantes e dos diplomatas, Hefesto, o deus dos metais, metalurgia e do fogo, Crono, o deus do tempo, Gaia, o deus do planeta Terra, e etc, etc. Agora eu pergunto para os que me ouvem nesta noite, que segurança ganhou ou teve a Grécia ou outras nações que foram vistas como nações idólatras, politeístas e pagãs? Não confiavam em Deus, nas promessas de Deus, nos recursos de Deus, mas confiavam no que os seus deuses lhes prometiam, ou mesmo seus sábios lhes falavam. Viravam as costas para Deus, porque eles achavam que podiam muito bem resolver os seus problemas sem a intervenção de Deus. E olha o que Deus fala pela boca do profeta Jeremias no capítulo 2. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, haja vista não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, que se podem livrar do tempo e da tribulação, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. E, no entanto, esses deuses nada puderam fazer pelos que o adoravam. A Bíblia fala do cálice do vinho, da indignação, da ira de Deus, que um dia as nações hão de beber. Em Apocalipse capítulo 16, verso 19, a palavra de Deus nos diz que essas nações que desprezaram a Deus e viraram as costas para Deus, um dia elas vão tomar o cálice amargo da ira e da justiça de Deus. Fala-nos também o patriarca Jó, no capítulo 8 do seu livro, de 13 a 15. São as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á, e ela não ficará em pé. Então, a palavra de Deus compara essas nações, compara estes homens e mulheres que viram as costas para Deus a essa teia de aranha. Ninguém neste mundo, meus irmãos e amigos, tem segurança ou estabilidade duradoura. Não importa a idade, ou se são pobres ou ricos, desconhecidos ou famosos, todos estão sujeitos às fraquezas, às enfermidades, aos desastres e às tragédias. Muitos gastam fortunas
em seguros de vida, em planos de saúde. Não vejo nada de errado nisso, mas muitos não estão preocupados com o futuro de sua alma. Que decepção para aqueles que um dia hão de enfrentar a eternidade e hão de se deparar com a face daquele que há de julgar os vivos e os mortos. Portanto, vale a pena nós tirarmos a nossa confiança dessas coisas que não nos dão segurança, não nos dão paz e não nos dão certeza do futuro, nenhuma certeza. Portanto, devemos tirar os nossos olhos destas coisas que são como palha, como nos fala a palavra de Deus, que um dia hão de passar. Mas há uma esperança diferente daquela que os homens criaram, chamada de esperança terrena e humana. O apóstolo Paulo, ele fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se resume ou se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso, muitos são infelizes e não encontram motivos para sê-los. Quando se alegram, é uma alegria circunstancial e passageira. A gente viu isso agora, durante a Copa. Enquanto uns se alegram e festejam a vitória, outros choram. Hoje eu estava vendo vários torcedores e jogadores da França chorando, enquanto a Argentina festejava, pulava, comemorava. Então, irmãos, essa é a experiência do mundo. Enquanto uns choram, lamentam, outros se alegram. Quando, na verdade, Deus nos promete um tipo de vida que é igual para todos, que não vai fazer acepção de pessoas. A vida que o Senhor nos promete é uma vida que pode nos dar segurança, nos dar paz, independentemente das circunstâncias que nós estejamos sofrendo ou passando nesse mundo. O grande pregador do passado, chamado Spurgeon, ele declara o seguinte: nossa esperança em Cristo quanto ao futuro é a principal fonte de nossa alegria neste mundo. Esta esperança estimula o nosso coração a pensar frequentemente no céu, pois tudo o que podemos desejar é garantido, é prometido ali. Neste mundo sentimos cansaço e fadiga. O céu, porém, é um lugar de descanso, onde o suor do trabalho não mais molhará a fronte do trabalhador e a fadiga será banida para sempre. Em Apocalipse está escrito no capítulo 7, e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão ao redor do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Por isso que nós, irmãos, entendemos o verdadeiro sentido do Natal, não é? Nós não nos
nós não nos perdemos em meio a todas essas comemorações. Muitos estão aí comemorando, mas sem noção do que significa o verdadeiro Natal. Nós entendemos que esta época, claro, nós estamos dizendo que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, não temos documentos que registram isso e nos dão certeza disso, mas nós aproveitamos a ocasião para falarmos, para pregarmos, para mostrarmos, né, a mensagem verdadeira do Natal. Então, quanto muitos se perdem em meio às festividades, sem entenderem o significado bíblico, teológico do Natal, nós aproveitamos esta ocasião para falarmos, para mostrarmos que Jesus Cristo veio, e Ele veio num contexto de degradação, de destruição, de perversão, em que os homens estavam totalmente alienados, separados de Deus. Ele veio para nos dar vida, como nos fala João capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós temos sofrido constantes perdas de entes queridos, mas nós estamos indo para a pátria dos imortais, onde não há cemitérios. É um país totalmente diferente de todos que existem no mundo. As maiores organizações terroristas do planeta ali não terão espaço, porque só entrarão ali aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então nós temos promessas gloriosas, consoladoras, benditas da parte de Deus para nós. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, ou seja, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é o motivo da nossa esperança. Não é o dinheiro, não é o bom emprego, não é a saúde, isso tudo é bom, mas nada disso nos garante, irmãos, uma vida vitoriosa, uma vida de felicidade. Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos esperando a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Hebreus capítulo 6, 18 a 20, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que colocamos a nosso refúgio e a nossa confiança nessa esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou nos céus. Também nós temos no Salmo capítulo 91, não é uma promessa gloriosa? O homem que tem essa esperança sai para trabalhar bastante disposto, porque a alegria do Senhor é a sua força, o motivo da nossa alegria é Jesus. Por isso que nós entendemos o verdadeiro sentido do Natal. Ele combate a tentação com ardor, visto que a esperança do céu repele os dardos inflamados do adversário. O diabo, irmãos, eu sempre costumo dizer uma coisa: o diabo é mais forte do que você e do que eu, mas ele não é mais forte do que o Deus que está em você e em mim. Por isso que Paulo fala: quem nos separará do amor de Cristo? E ele apresenta uma lista de situações catastróficas. E ele coloca ali as piores situações que podem
acontecer com o ser humano. A morte, né? As tragédias, a fome, a espada, as perseguições. Nós perdemos no passado, irmãos nossos em Cristo, que foram atravessados pelas espadas dos gladiadores, que foram devorados pelos leões vorazes, que foram lançados em fornalhas, em fogueiras, que foram lançados em tachos de azeite fervente e de inúmeras outras formas de castigos e punições. Nós perdemos milhares e milhares de irmãos nossos, mas essas perdas não significaram derrotas para eles. Cada vida que era morta, que tombava no campo de batalha, cada sangue derramado, era como se fosse uma semente que germinava. E dali surgiam outros, e isso deixavam os inimigos, os imperadores, idólatras pagãos, revoltados e inconformados. Eles não podiam entender. Quando alguém morria por causa de sua fé, outros se levantavam. Ao invés de se esconderem, se acovardarem, eles se levantavam para substituírem aqueles que morriam por amor a Cristo. Meus queridos irmãos, a nossa esperança é fonte de alegria, porque a nossa esperança, ela não é de origem humana. A nossa esperança é a própria personificação de Cristo. Ele é a nossa esperança viva. Por isso, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou preocupado com o irmão Antônio Clemente, não quero demorar muito mais, nós poderíamos ir um pouco mais adiante, mas em respeito, e levando em consideração só o desejo dele vir à igreja, mesmo doente, irmãos, isso nos comove, nos deixa sensibilizados, e nós não queremos cansá-lo, ele precisa voltar para casa, descansar, a irmã Cleusa também. Nós vamos neste momento cantar o hino 27.
Vamos orar nesse instante. O Euclésio, que é o microfone, despedir com uma palavra de oração. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Amém. Proclamado, Senhor, desde a minha meninice e a meninice de todos aqui, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, tem manifestado, Pai, o teu amor. Amém, Senhor. A todos os homens, nosso Deus, em todas as épocas, em todos os tempos. Nós te louvamos por isso, pedimos que o Santo Espírito, Pai, esteja sempre a convencer as pessoas da realidade, Pai, do nascimento de Jesus, do objetivo do nascimento de Cristo. Amém. Abençoa cada pessoa que ouviu a tua palavra, que possa ter paz em seu coração, que possa, Senhor nosso Deus, louvá-lo como o Senhor merece. Amém. Pedimos uma semana de paz, de sabedoria, Senhor. Continuamos pedindo pelos enfermos, agradecemos pela presença do irmão Clemente, Amém, Senhor. E os demais irmãos, ó Pai, que estão em suas casas, aguardando, Pai, a tua cruz. Amém. Abençoa-os todos em nome de Jesus. É o que nós pedimos. Amém. Amém. Antes dos irmãos sentarem, o nosso culto de Natal vai ser no dia 25, no domingo. Bom, o nosso culto de final, despedida do ano, vai ser no dia 31, no sábado, quando vamos ter aqui a posse da nova diretoria da igreja. Então nós vamos começar às 19h30, nosso culto, para terminarmos mais cedo. E no domingo, dia 1º, nós teremos o nosso culto aqui, a nossa escola bíblica dominical normal. Bom? Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Amém.